Bom dia, bom dia. Sejam muito bem-vindos à nossa sétima aula do canal, em que hoje estaremos aqui resolvendo mais um exercício relacionado com transformadores trifásicos. Mas o exercício de hoje é bem básico, tem a ver com a relação de transformação nos transformadores. O enunciado do exercício é o seguinte: três transformadores monofásicos idênticos, cada um de 20 kVA, 2300 para 230 volts, 60 Hz, estão conectados em YY para formar um banco de transformadores. O lado de alta tensão é conectado a uma fonte trifásica de 4000 volts, 60 Hz, e o lado do secundário é deixado em aberto. Os neutros do banco de transformadores e da fonte não estão conectados. A tensão medida entre o neutro da fonte e o neutro do banco de transformadores é de 1200 volts. A linha A pede-nos para determinar a razão entre as tensões de fase e entre as tensões de linha. A linha B, determinar a razão entre tensões de linha e as tensões de fase de cada lado do banco de transformadores. Para que nós possamos resolver esse exercício, primeiro temos que começar por representar o esquema. Como eu tenho dito das aulas passadas, sempre vamos começar por representar o esquema. Então, temos aqui um esquema ilustrativo em que temos a estrela da fonte, e temos a estrela do primário, e temos a estrela do secundário. O secundário está em aberto. E os neutros, aqui temos o terminal de neutro, o terminal de neutro da fonte e o terminal de neutro do primário. Não foi dito no enunciado que a fonte está na conexão Y, mas por terem dito que temos acesso ao neutro, então só pode ser a conexão Y, pois nós temos duas conexões, delta ou estrela, e na conexão delta não temos acesso ao neutro. Então, disseram que os neutros não estão conectados, pelo que surge uma tensão entre os dois terminais. Essa tensão é denominada, é uma harmônica. Então, nós temos que incorporar essa harmônica nos nossos cálculos, pelo que a tensão de fase já não será a tensão de fase, não será a mesma tensão que seria quando o neutro se o neutro estivesse aterrado, pelo que haverá uma certa distorção, pelo que a tensão harmônica temos aqui como sendo o seu módulo 1200. Então, os dados do nosso exercício são os seguintes: temos a tensão de fase do primário é de 2300 volts, pois esta relação aqui indicada, essa relação de 2300 para 230, é a relação de transformação de cada transformador monofásico, pelo que, como nós vamos construir um banco de transformadores mediante transformadores monofásicos, é como se cada transformador monofásico correspondesse a uma fase, pelo que em cada fase teremos 2300 de tensão primária e 230 de tensão secundária. A tensão harmônica é de 1200, que é esta tensão entre os dois neutros, tanto da fonte quanto entre o neutro da fonte e o neutro do primário. A potência de cada transformador são 20 kVA e a frequência é de 60 Hz, e a tensão da fonte é de 4000 volts. A relação de transformação entre as tensões de fase, que é o que nos pede no ponto 1 da linha A, nós podemos determinar pegando a tensão de fase do primário dividindo pela tensão de fase do secundário, em que teríamos a relação de transformação entre as tensões de fase seria tensão de fase do primário sobre a tensão de fase do secundário, onde teremos 2300 sobre 230. Temos uma relação de 10. E
a relação de transformação entre as tensões de linha, faremos o mesmo procedimento, basta nos pegar a tensão de linha do primário e dividir pela tensão de linha do secundário. Mas essa conexão é uma conexão Y. Na conexão Y, nós sabemos que, ou é dito que na conexão Y, a tensão de linha é raiz de 3 vezes maior que a tensão de fase, pelo que as tensões de fase são multiplicadas por raiz de 3, tanto do lado primário assim como do lado secundário. Então teremos uma relação de transformação também de 10, pois essa raiz de 3 podemos simplificar e voltaremos a ter algo parecido com o apresentado no ponto 1 da linha A, que seria 2.300 sobre 230. Uma relação de 10. E para a linha B, pede-nos para determinar a relação entre as tensões de linha e de fase de cada lado do transformador. Para este ponto, como aqui já não nos interessa saber a relação de transformação, porque a relação de transformação é obtida aqui na linha A, para este ponto devemos considerar o descrito no enunciado, que nos diz que os pontos de neutro não estão conectados, pelo que a tensão de 1200 deverá ser considerada. Mas esta é uma tensão harmônica, pelo que, para quem já tiver visto teoria de circuitos, será um curso que irei adicionar, mas não agora. Para quem já tiver visto teoria de circuitos, tem-se que quando nós temos a presença de harmônicas em um circuito, a tensão, o módulo da tensão, nós podemos achar por uma expressão equivalente a esta, em que teremos, esta será a tensão de fase, da fase envolvida, mais a tensão da harmônica. Aqui deveria ser da harmônica e não do secundário, mas a tensão da harmônica, pelo que isso aqui é um erro de digitação. Pelo que a tensão da harmônica é de 1200. Então, esse 1200 deverá ser considerado para a tensão, pois terá influência na tensão de fase. Pelo que a tensão total de fase fica igual à raiz quadrada de 2300 ao quadrado, que é o módulo da tensão primária, mais 1200 ao quadrado, que é o módulo da tensão harmônica. Então, com isso, teríamos um resultado de tensão total de fase sendo 2.594,22 volts e a razão entre a tensão de linha, que a tensão de linha é a tensão que nos deram aqui, que é a tensão de alimentação da fonte, sobre a tensão de fase, considerando a presença da harmônica. Pelo que teríamos tensão da fonte sobre tensão total de fase sendo 4.000 sobre 2.594,22 e a razão seria de 1.542. E é desta maneira que damos por resolvido mais um exercício e pedimos que se inscreva, deixe o seu like para ajudar o canal e